Oi pessoal, aqui é o Rodolfo e eu estou de volta para fazer um vídeo que muitos de vocês querem há um certo tempo já, que é pra falar das minhas últimas leituras, que eu tenho só feito muito suspense nos meus stories, nos vídeos que eu tenho feito para as redes sociais, que inclusive estão aqui na descrição, por favor me sigam lá. Eu não tenho me aprofundado muito nos livros, porque eu justamente queria fazer um vídeo dedicado a esses livros, mas hoje eu tô aqui pra falar com vocês de todos os livros que eu li desde King e as Libélulas, que foi o livro que eu li em junho, assim que eu mudei aqui pra São Paulo. Na verdade, eu já tava lendo ele lá em Poços e eu terminei de ler ele quando eu tava mudando pra cá. E aí eu fiz um vídeo, que é o último vídeo do canal, mas agora eu tô aqui de novo pra conversar com vocês sobre todos que eu li depois disso. Então vamos lá. Então a leitura que veio logo depois foi 24 Horas de Amor, do Matheus LP Santos, que é um amigo agora, que é uma pessoa que se tornou meu amigo, que ele mandou o livro pra mim e falou assim: ai, amigo, eu gostaria muito que você lesse, que você conhecesse e tal. E eu falei muito sobre esse livro lá no meu Instagram, tava comentando conforme eu tava lendo nos stories e tal, falei com vocês, mas eu queria deixar registrado aqui. Esse livro é muito fofo, é muito legal, e o Matheus, ele é um autor independente, então ele tá em busca aí de chamar a atenção de alguma editora pra que alguma editora lance o livro, né, fisicamente. Por enquanto a gente só tem ele em e-book e também em audiobook, o que é incrível, né? O Matheus e a namorada dele, eles são locutores, né, eles têm essa capacidade vocal um pouco superior à nossa, então eles conseguiram fazer um audiobook muito bom, que inclusive tá disponível no Spotify, se vocês quiserem. Eu acho que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês poderem lá ouvir também. É gratuito, pra quem tem Spotify no caso, né? Não precisa pagar para ouvir o audiolivro em si. E vale muito a pena, porque é um livro super rápido, é um livro super gostosinho, é um romance, né? Assim como eu tenho comentado nos últimos vídeos. Eu estou agora um leitor de romance também, eu desbloqueei o romance da minha vida. É um livro, assim, não tem tantas reviravoltas incríveis. É uma leitura bem levinha, assim, divertidinha, se você tiver querendo ficar com o coração quentinho, é ele que é bom. Porém, assim, recomendo que você vá preparado pra ser um livro de 90% de muito amorzinho, os 10% de coisas muito pesadas que acontecem. E ele vai contar a história de Lucas e Ana, que se conhecem indo numa viagem para Campos do Jordão. Ele tá indo pro casamento do irmão dele e ela tá indo, se eu não me engano, é um passeio mesmo, e eles se encontram dentro do trem, do caminho pra lá, e já começa a fofura por aí. E o Matheus, ele é muito leitor, né, o autor do livro. Ele gosta muito de ler. Então, o personagem do Lucas, ele tava lendo O Nome do Vento, que é o livro lá do Patrick Rothfuss, que ele é muito fã. Ana, que é a menina que encontra ele dentro do vagão, também gosta muito. E aí ela aborda ele perguntando sobre o livro e tal, e tipo, aí eles começam a conversar, e aquele negócio, né? Vão ser 24 horas dos dois, tendo muitos casinhos amorosos, é muito fofo, vale muito a pena ver. E como são dois personagens, a gente tem os pontos de vista tanto do Lucas quanto da Ana. E quando a gente tá ouvindo o audiobook, a gente tem cada um deles representados pela voz do Matheus e da namorada dele. E ficou muito bom! Sério, Matheus, parabéns. Tanto pela escrita quanto pela narração. Vocês arrasaram nesse livro, arrasaram nesse audiobook. Eu recomendo muito pra todo mundo ouvir. E ler também no caso, né? Porque tem um e-book também. Em seguida eu li o conto do Rafael Westenfelder. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, porque ele falou esses dias nos stories, perguntaram qual que é a pronúncia do nome dele, ele disse que é a pergunta que ele mais recebe, mas eu não tenho certeza se eu aprendi direito, então perdão, Rafa, se eu estiver falando errado. E é um conto que chama Depois da Caixa Preta, que vai se passar dentro de um reality show muito parecido com o Big Brother, tá? A gente tem referências claras ao Big Brother ali dentro. Isso torna tudo mais incrível, mais divertido ainda, porque a gente já tem noção da dinâmica da casa, então ele não precisa ficar explicando tudo isso pra gente, a gente já vai ali com esse conhecimento prévio, e como é um conto, então torna tudo muito mais rápido ainda, né? Fica mais fácil de absorver e quando você vê, você já tá chegando no final. Inclusive, eu encontrei ele na Bienal, em julho, e ele me deu um pin muito bonito. Gente, olha o tamanho desse pin. Sério. Olha que coisa mais linda. O Rafa, ele é muito caprichoso, muito mesmo. Esse é o terceiro conto dele, se eu não me engano. O primeiro é o Alguma Coisa do Zumbi do Baú Gelado, o Baú do Zumbi Gelado. E o outro são as 220 mortes de uma nome da personagem. Desculpa, eu esqueci o nome, vou deixar as capas aqui pra vocês verem. Quero muito ler os outros dois contos agora, porque eu tô apaixonado pela escrita dele, é tudo muito fluido, ele arrasa muito na forma de escrever. Parece que a gente tá ouvindo uma pessoa contar a história pra gente, que é uma pessoa do nosso convívio, sabe? Porque a linguagem também é muito informal, tem muitas referências à nossa realidade, à nossa cultura pop brasileira, mas não de forma tão óbvia, é tudo um pouco mais sutil, né? E por que se chama Depois da Caixa Preta? Porque dentro desse reality show tem um local que tá fazendo claramente referência ao confessionário do Big Brother, que é a Caixa Preta, que é totalmente pintado com uma tinta específica lá, que você não consegue ver através dessa parede, porque todas as outras são transparentes, então você tá sempre vendo as outras pessoas da casa, mas dentro especificamente dessa sala, ninguém vê nada. A diferença é que nem o público vê também, então as câmeras não têm acesso a essa sala. É uma sala que as pessoas entram e a produção do programa fala diretamente com elas. E aí o plot da história é, o personagem, ele jura que ele
ali dentro tá rolando alguma coisa, que a produção, ela implanta um chip nas pessoas, que pode deixar elas controláveis e tal, e tipo, será que o programa, ele é orgânico mesmo, ou será que ele é inteiramente planejado? Que são já conversas que a gente sempre tem sobre esses reality shows, né, tipo, será que as pessoas estão agindo naturalmente, ou será que são atores que estão indo lá e agindo conforme um roteiro, né? E aí o mais legal da história é que tem vários plot twists, a gente tem basicamente certeza durante boa parte do conto, que eu não posso falar exatamente o que, né, mas tipo, a gente tem tipo 100% de certeza, boa parte do conto, que a gente sabe se é ou não controlado, e depois muda de novo, então assim, é muito bom mesmo. Parabéns, Rafa, você arrasou, e você é muito caprichoso com tudo que você faz. Tipo, eu vi depois ele fez também outros mimozinhos, outros cardzinhos pros personagens dos outros livros dele, então assim, vão lá comprar o conto dele, que é baratinho, tem na Amazon também, vou deixar o link aqui na descrição, e vamos dar mais essa ajuda aí pros autores nacionais, que hoje tem bastante, tá? Tem mais depois. Em seguida eu li Bloom, da editora Conrad. Esse livro aqui é de Kevin Panetta e Savannah Goneshall. E eu acho essa capa tão fofa. E sim, eles fazem muita referência a Heartstopper. Ele é um livro vendido pra ser parecido com Heartstopper, mas não era a intenção dos autores, tá? Os autores, eles só queriam fazer um romance fofo mesmo, e é muito fofo! Eu fiquei muito, assim, apaixonadinho enquanto eu tava lendo, amei os personagens. A gente tem o Ari e o Hector nessa história, que vão ser os protagonistas. O Ari é Aristóteles, o nome dele, se eu não me engano. Ele é filho de donos de padaria, e a padaria não tá indo muito bem, e ele precisa ajudar naquele rolê todo, só que ele não quer ajudar porque ele tem uma banda com os amigos dele, e ele quer mudar de cidade pra morar com os amigos, viver uma outra vida. Ele não quer herdar toda essa responsabilidade que os pais dele estão dando pra ele. Só que aí, nesse meio tempo, eles precisam contratar uma pessoa pra ajudar ali na padaria. E essa pessoa é o Hector, que acabou de chegar na cidade, e ele tá numa vibe completamente diferente da do Ari. Então é muito legal ver o contraste de realidade dos dois, e depois como que eles vão lidando com esse choque de realidade deles, né? Logicamente, é um livro de romance, então eventualmente vai rolar um negócio aqui, só que ó, slow burn, tá, gente? Demora. Demora, e quando demora... Não, eu acho que nunca foi tão slow burn, porque as coisas literalmente pegam fogo em determinado momento. Mas não vou falar como, nem quando, nem de que jeito. Mas quando acontece, é muito impactante. Isso vai mudar muito a forma como o Ari lida com os pais dele e com a realidade dele de trabalhar na padaria. Eu não sei se eu mencionei, mas isso daqui é um quadrinho, tá? Por isso que é parecido com Heartstopper, inclusive. Eu acho que faltou essa informação importante, né? Ele é um quadrinho, ó. E a gente tem os dois autores. Um é o quadrinista que escreveu o roteiro e o outro é o quadrinista que desenhou. Quer ver? Vou até falar especificamente quem que é pra vocês. Kevin Panetta é o escritor de quadrinhos, especificamente. E a Savannah, quadrinista e ilustradora. É isso mesmo. Então os dois são quadrinistas, mas um é escritor e o outro e a outra ilustradora. Ai, muito fofo, gente. Olha, vale muito a pena, é uma leitura super rápida e vocês vão se apaixonar igual eu me apaixonei. Em seguida eu li a bomba, que foi Ai, de novo, não consigo acertar nunca esse nome. A Mangueira do Bombeiro, que eu fiz um vídeo especialmente pra ele lá na Rede das Dancinhas, né? Se você quiser ter mais detalhes, recomendo que vá lá. Esse livro é muita baixaria, mas eu amo porque eu nunca vou esquecer dele. Ele é ruim, tá? Que fique claro. Ele é um livro muito ruim, muito mal escrito, com um plot terrível, com personagens, assim, zero cativantes, mas que eu com certeza leria mais histórias desse universo que o autor criou, porque é assim, é tão absurdo que fica legal. E só pra vocês terem uma noção do que esperar desse livro, o subtítulo do livro é Romance Paranormal Gay com Gravidez Masculina de Dragão. E já adianto, tá, que diferente de O Amante do Tritão, se eu não me engano, que quem engravida é o humano, aqui quem engravida é o dragão, que se passa por humano. Ele tipo é um metamorfo, assim, né? Ele é humano quando quer, dragão quando quer. E aí eles conseguem dar uma explicação muito mais plausível do porquê que um homem consegue engravidar aqui. E assim, faz todo sentido, tá? Mas vão lá assistir meu vídeo na Rede das Dancinhas, que tá muito bom, explicando muito melhor sobre esse livro. Eu amo o contraste que logo depois de A Mangueira do Bombeiro, que é um hotzão pesadíssimo, eu li Piranesi, da Susanna Clarke, que é um livro incrível. Esse livro, sério, gente, ele é muito bom. No começo, você fica assim, meu Deus, que viagem. Que viagem, o que essa mulher escreveu? Porque, em primeiro ponto, esse livro ele não é escrito em formato de prosa, né? Ele é escrito em entradas de diário. Então é como se a gente estivesse lendo o diário de alguém. E aí o protagonista, ele começa sempre datando, né? E aí ele não data, tipo, o 1º de janeiro de 2020. Ele fala assim, ó. Entrada do 17º dia do 5º mês do ano em que o Albatroz veio aos salões do Sudoeste. Tipo, você quando lê isso pela primeira vez, você fala assim, mano, o que tá acontecendo? Por que ele tá datando isso? Isso é uma data? O que é isso? Mas depois, conforme você for
for lendo, você vai começando a ter uma certa noção do que são essas entradas e essas pistas que ele vai dando pra gente ao longo da história. E esse livro, ele é tão complexo que se eu falar pra vocês qual gênero que ele é, eu já vou estar dando spoiler. Então, tipo, eu não posso falar, esse livro é fantasia, esse livro é ficção científica, esse livro é drama só. Porque senão vocês vão identificar a história do que ela é logo no começo. Eu posso dizer que esse livro, ele é completo, mas ele é aberto a interpretações. Quando você chega no final, você tem uma resposta clara do que é o rolê todo. Mas você ainda assim pode interpretar de outras formas, o que pra mim torna ele ainda melhor, tá? E se você já leu, por favor, comenta aqui comigo, fala o que você achou, por favor, aviso de spoiler, né? E conta o que você acha que aconteceu de verdade nesse livro, porque assim, eu realmente não posso falar muito. O que eu posso falar sobre o enredo é, a gente acompanha a vida desse cara. Esse cara, ele mora num lugar que é uma grande mansão, né? Ele chama de grande casa, alguma coisa assim, que eu já não lembro especificamente o nome. Mas são 3 andares. No andar do meio é como se fosse andar de casa mesmo, né? Tipo, laje e chão, teto, coisas, tudo normal. Só que são grandes salões. No andar de cima não tem teto, é como se fossem as nuvens mesmo, como se fosse o próprio céu direto. E embaixo, toda aquela mansão, ela é banhada por água. É como se tivesse um oceano ali debaixo da casa, né? Que é uma mansão muito grande. Tipo, realmente ele não tem noção de onde que acaba, porque ele nunca chegou na extremidade da casa. Então, assim, parece um grande labirinto, e é até chamado assim em alguns momentos, né? Como um grande labirinto. E aí ele conhece só uma outra pessoa que mora nesse lugar com ele. Então é ele e esse outro cara. E a gente vai tendo algumas conversas entre eles que vão começando a dar dicas pra gente do que é essa parada toda que tá rolando ali. Só que aí a história começa a ficar ainda mais interessante quando chega uma terceira pessoa, e aí a gente não sabe se ela é inimiga, se ela é amiga, se a gente pode confiar ou não, se ela é uma ameaça, e aí a gente vai ter que descobrir por conta. Esse livro é muito fino, é da Morro Branco, tá? Ele tem 200 e poucas páginas? Tem 250 páginas. Ele é muito rápido de ler e eu gostei muito porque se ele tivesse mais páginas, eu já ia começar a achar chato, porque você começa a entender mais ou menos o que tá rolando ali na página 100, então você já tá na metade do livro. Dali em diante você começa a recalcular todo o passado de novo, e aí fica mais fácil de entender. Então ele é um livro muito coeso, sabe? Tanto em toda a sua história, na sua escrita, quanto na forma de se apresentar mesmo como um livro curto, sabe? Eu acho isso incrível e genial. Enfim, leiam, por favor, Piranesi, é muito, muito bom mesmo. Depois disso eu li Fogo e Sangue, meu queridinho, do George Martin. Do George Martin eu li só Guerra dos Tronos, que é o primeiro volume de A Canção de Gelo e Fogo. Não, As Crônicas de Gelo e Fogo? Meu Deus, agora eu não sei. Porque em inglês é A Song of Ice and Fire, né? E a gente conhece por Game of Thrones mesmo, por causa da série. Mas eu não li os outros livros. E aí eu decidi pular direto pra Fogo e Sangue, porque ele não se passa no mesmo momento de Game of Thrones. Ele se passa 300 anos antes e não é obrigatório, tá? Já vou deixar isso claro desde o começo porque me perguntam direto isso. Não é obrigatório ter assistido Game of Thrones ou ter lido os livros pra ler esse daqui e assistir A Casa do Dragão. Inclusive, eu li por conta da série. Eu queria muito ter lido ele antes da série começar, e aí eu consegui, fiquei muito feliz. Se eu não me engano, eu acho que eu terminei ele 1 ou 2 semanas depois da série ter começado, porque ele é um livro muito longo, com uma diagramação apertadíssima. Olha só isso aqui. É muito apertadinho. Eu contei, tem 40 linhas por página. Normalmente tem de 25 a 30. Tem 40. E o livro tem 600 páginas? Quanto que é, meu? Tem 595. No e-book ele tem mais de 1000. Então, assim, é muito grande mesmo. E aí, enquanto eu tava lendo esse daqui, eu fui lendo outras coisas também, porque eu não queria ficar exausto de um livro só. Aí eu vou comentar depois quais livros eu li enquanto eu tava lendo esse, tá? Esse livro, ele também não é narrado em prosa, tá? Não é uma narrativa como a gente tá habituado. Esse daqui é como se fosse um livro de história histórica mesmo, que você poderia muito bem encontrar dentro do mundo de Gelo e Fogo. É como se os personagens estivessem numa biblioteca e pudessem pegar esse livro para ler de lá. Então ele é narrado por historiadores, só que traduzido pelo George Martin. É como se ele fosse um dos mestres dos 7 reinos que estivesse trazendo isso daqui pra gente. E eu gosto muito da forma como esse livro foi escrito, porque ele é um grande compilado de fofocas. Ele é um grande compilado de fofocas dos Targaryen, sabe? Ele vai contar desde a chegada do Aegon Conquistador e como foi a conquista dele ali nos primeiros anos, como que foi unir os 7 reinos que estavam separados, né? Tipo, não era à toa que se chamava 7 reinos. Eles eram independentes, autônomos e se cuidavam por si. Mas aí, por conta de uma tretinha muito pequena, o Aegon decidiu que ia conquistar geral. Só que, com informações que agora chegaram na série, a gente tem uma grande mudança de pensamento desse... o Aegon fez do nada. Talvez agora faça um pouco mais de sentido ele ter resolvido conquistar os 7 reinos, né?
mas eu não posso falar muito, porque senão vai ser spoiler, tanto da série quanto do livro. Esse livro, pra vocês terem noção, ele não vai contar até o pai da Daenerys, que era a única Targaryen viva durante as Crônicas de Gelo e Fogo. Agora eu lembrei, as crônicas mesmo, não é canção. Esse daqui vai somente até a segunda ou terceira geração depois dos eventos de Casa do Dragão. Então assim, a gente vai ver todo esse rolê que aconteceu antes da briga da Alicent com a Rhaenyra, e a briga das duas vai acontecer, tipo, ali na página 300, sabe? Vai chegar lá na página 300. Então tem muita coisa que não vai estar na série, mas que vai ser muito embasamento pra gente entender o que está acontecendo na série e o que vai acontecer ali nesse período que é conhecido como a Dança dos Dragões. Eu tava até comentando com o Paulo esses dias que tem dois momentos muito importantes, duas rebeliões, assim, né, políticas, dentro da família Targaryen. O primeiro foi a Dança dos Dragões, que é essa competição pelo trono entre Rhaenyra e seus filhos e Alicent e seus filhos. E depois a gente vai ter as rebeliões Blackfyre, que acontecem principalmente durante o livro de Duncan Egg, que é o Cavaleiro dos Sete Reinos. Que esse eu ainda não li, mas eu quero muito ler, porque agora eu tô obcecado pela escrita do George Martin. Eu não sei se eu quero ler Game of Thrones, porque eu já assisti a série toda e até a sexta temporada é bem fiel, entre muitas aspas. Mas eu já conheço a história, então eu quero ir pra outras histórias que eu não conheço ainda. E se puder ser Fofoca Targaryen, eu agradeço. Eu li esse livro no físico. Eu comprei o e-book também pra poder ler no meu Kindle, mas eu preferi muito ler o físico porque ele tem várias ilustrações e as ilustrações são muito bonitas. São muito bonitas e detalhadas, quer ver? Olha isso daqui. Olha esse capricho. E fica muito mais bonito no impresso do que no digital, sabe? Então eu realmente preferi ler a versão física. E é legal porque os capítulos não são tão grandes, tá? Tipo, os primeiros são bem longos, mas depois começa a ficar mais curto, então dá pra você ler e ir parando assim. Uma das coisas mais úteis que tem aqui dentro é que na última página tem a árvore genealógica dos Targaryen, ó, desde o Aegon Conquistador até a última galera que é descrita aqui no livro, ó. E eu não vou deixar muito tempo na tela, porque senão vocês vão pegar aqui quem que vai vencer a Dança dos Dragões, né? Tem muito Aegon, tem muito Viserys, tem muito nome repetido. É complicado. Mas assim, não é difícil de ler o livro por conta disso. Eu tinha medo disso no começo, mas depois eu percebi que a história tava fluindo e cada um tem um codinome. Então, tipo assim, tem o Aegon, que é o primeiro, ele é o Aegon Conquistador. Aí depois tem outros Aegons que vão tendo outros apelidos. Então você nem lembra do nome deles, você lembra só do apelido mesmo. E aí a história fica muito mais fluida. Então se você ainda não entrou nesse universo de Westeros, pode aproveitar Fogo e Sangue, que é uma leitura muito legal de ser feita. E inclusive você pode ler enquanto a série estiver saindo ainda, porque muito provavelmente, como vai ter a segunda temporada, eles não vão terminar tudo que rola nesse livro já nessa primeira temporada. Então assim, não está tarde, você pode ler ainda, tá tudo certo e vamos lá. Eu comentei que eu tava lendo outras coisas enquanto eu lia Fogo e Sangue, né? E a primeira delas foi Lore Olympus, esse livro que eu comprei. Eu peguei uma promoção no cupom. Inclusive, temos um grupo no Telegram pra divulgar cupons. Tá aqui na descrição, por favor. Entrem lá pra vocês não perderem, porque esse livro, se eu não me engano, ele é 60 e poucos reais, o preço normal, e eu paguei 35. É uma HQ de quase 400 páginas, gente. É uma HQ muito grande. E eu posso falar pra vocês que, assim, não era exatamente o que eu esperava, tá? Eu fiquei um pouco frustrado, porque eu tava com uma expectativa muito alta, e o livro, ele é ok. Ele não é incrível, e ele não é ruim. Ele é ok. Tem algumas passagens meio problemáticas aqui ao longo da história, que inclusive são avisos de gatilho que tem no começo, mas quando a gente passa por essas passagens, eu realmente achei que não precisavam existir, sabe? Eu achei que foi um pouco desnecessário e é aquela velha história de abusando de mulheres por narrativa, apenas e por narrativa, sabe? Não fazia sentido dentro da história. Pra mim, não... Mas enfim, sobre o que é esse livro? Lore Olympus vai contar a história do amor de Perséfone e Hades, só que é um reconto, então é como se estivesse acontecendo nos dias atuais. Hades, ele tem uma parte ali da cidade que é dele, tem um prédio e tal, ele tem o seu covil, digamos assim, e ninguém faz amizade com ele. Aí tem a Perséfone, que ela é uma nova na cidade, porque ela foi criada com muito rigor pela mãe, ela não podia sair, ela não podia fazer nada, então ela tava muito assim, não conhecia muito bem as pessoas, não tinha nenhum tato social. E aí ela caiu numa festa e foi direto, assim, pras mãos do Hades e rolou uma química ali entre os dois. Só que, tipo, é uma enrolação muito grande até rolar alguma coisa de fato. E a gente tem alguns vilõezinhos aqui pro meio que vão tentar afastar os dois. Mas eu achei um pouco fraco, tá? Eu achei o plot um pouco fraco. Se vier o segundo, eu vou ler, porque eu gostei tanto do traço da autora, que é a Rachel Smythe. Acho que eu tô falando o nome dela correto.
Eu gostei tanto do traço quanto do próprio lore que ela criou desse universo. Eu não gostei mesmo do plot que ela resolveu escolher, mas todo mundo que leu diz que melhora muito nos próximos volumes, então vamos ver. Eu disse todo mundo que leu porque esse livro, ele foi lançado inicialmente pelo Webtoon, que é uma plataforma onde vários criadores, cartunistas e quadrinistas disponibilizam suas histórias. É meio como se fosse um Wattpad de cartoon, de quadrinhos. E ela conquistou muitos fãs por lá e aí a Suma resolveu trazer pro Brasil. Então assim, eu ainda tenho expectativas altas de que possa melhorar muito. Em seguida eu li um mangá, que é a Lanterna de Nyx, que eu fiquei apaixonado. Eu não tava esperando nada por essa história e eu fiquei completamente apaixonado, tanto pelo universo quanto pelos personagens. Ele tem uma jacketzinha, tá vendo, ó? Que é a capa. Por baixo tem ele solto aqui. A autora é a Kan Takahama e esse livro ele vai se passar na Nagasaki de 1898, 78, o finalzinho do século XIX. Quando Nagasaki estava sendo industrializada, né? Então, tipo, a gente tinha várias pessoas que estavam trazendo tecnologias da Europa pra lá. E tanto a paisagem quanto a cultura das pessoas estava começando a mudar ali naquele tempo. Uma das coisas que eu li quando eu tava vendo a sinopse desse livro é que a nossa protagonista, ela tinha um dom de quando ela toca nos objetos, ela lembra não é que ela lembra, ela descobre quem que era o dono anterior e qual vai ser o próximo dono desse objeto. Então ela tem esse dom especial aí, o que já classifica o livro como um pouco de fantasia. Na verdade, eu acho que é realismo mágico, eu sempre preso no realismo mágico, né? E isso foi o que mais me chamou a atenção. Eu achei que ele seria um pouco mais fantasioso e tal, mas conforme eu fui lendo o mangá, eu descobri que não, tá? Esse dom dela não é tão explorado quanto eu imaginei que seria. Contudo, todo o restante da história é muito mais interessante do que teria sido se tivesse investido tanto nesse poder dela, sabe? A gente começa o mangá com ela indo atrás de um emprego e ela vai trabalhar numa loja de antiguidades, só que na verdade, esse cara, ele não vende antiguidades, ele na verdade traz itens novos, tecnologias novas, invenções novas, uma loja de engenhocas. E esse cara dessa loja, ele é um personagem muito bom. Ele é descrito assim, muito bem desde o começo. Ele é meio misterioso, ele tem um óculos e tal. Aí a gente fica assim, por que ele tem esse óculos? O que ele quer de verdade com essa menina? Por que ele aceitou tão fácil o emprego dela ali, sabe? E a gente vai tentando descobrir mais e mais sobre essa loja, o que essa loja tem de especial. E ao mesmo tempo a gente vai se apaixonando pela nossa protagonista e por esse outro personagem e por todos os outros, porque eles são muito reais, eles são muito fiéis a uma realidade, sabe? Tão fiel à realidade que a autora, ela tem um quadro no final de cada capítulo que se chama Armarinho da Takahama, que eram minhas partes favoritas do mangá, em que ela pegava um objeto ou algum item que aparecia ao longo daquele capítulo e ela conta pra gente pra que esse objeto era utilizado na época, sabe? Quais eram os costumes e tradições que envolviam aquele objeto. Então a gente aprende muito sobre a história do Japão nesses pequenos trechinhos que a autora dá pra gente no final de cada capítulo. Eu, assim, fiquei apaixonado e eu quero muito ler os próximos volumes agora. Tem, se eu não me engano, 3 volumes de A Lanterna de Nyx. Recomendo demais que vocês leiam, tá? Esse aqui é muito bom mesmo. Vale muito a pena ler. Ele é rapidão por ser um mangá, né? E por último, mas não menos importante, eu li Toxic, o livro da Phlox, a nossa querida Phlox, que eu falo dela em absolutamente todos os vídeos que eu gravo de Regina Rhodes com o Paulo. E eu fiquei completamente fissurado nessa história, sério, gente. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto de um livro de Hot quanto eu gostei de Toxic, tá? Inclusive, ele é a razão de eu ter resolvido fazer esse vídeo, porque eu queria muito falar com vocês sobre esse livro por mais tempo do que a gente tem disponível ali no Instagram e no TikTok, né? Qual que é a sinopse, então, de Toxic? Rolou um crime muito pesado numa cidade lá no Canadá. Esse livro não se passa no Brasil, por mais que ele tenha sido escrito por uma brasileira, ele não se passa no Brasil, ele se passa no Canadá. E esse crime foi, supostamente, um patricídio, que chama? Quando se mata o pai? Eu acho que é isso. As pessoas não têm certeza de que foi de fato o menino que matou o pai. A cidade só simplesmente acusou ele e foi tido como se fosse realidade, porque esse menino desapareceu depois que o pai morreu. E o nome desse menino é Trevor Myers. Só que ele tem um irmão, que é o Aaron Myers, mas como ele ficou sem o pai e sem o irmão, ele já não tinha mãe antes, ele foi morar com um tio, ele foi obrigado a ir morar com uma outra pessoa, e ele ficou esses 2 anos na casa do tio. Só que assim, esses 2 anos serviram só pra ele ficar ainda mais amargurado com a morte do pai, ele se sentindo excluído e tal, porque todo mundo olha torto pra ele, todo mundo fica pensando no pai dele, na morte dele, quando falam com ele. Então, assim, é sempre um clima muito pesado quando as pessoas resolvem conversar com ele. Isso fez com que ele se tornasse um menino isolado e ele realmente é cheio de traumas. E isso é muito importante de destacar quando a gente tá falando desse livro, porque o Aaron, ele é um personagem
muito dramático. Muito, muito, muito dramático. No começo eu tava pensando assim, caraca, não é possível. Um menino de 16... Quanto é? 16 anos que ele tem? Não lembro agora exatamente. Mas, tipo, é um adolescente, sabe? Eles estão no ensino médio ainda. Não é possível que seja tão dramático assim. Só que aí eu parei pra pensar quando eu tinha essa idade. E eu era dramático pra caramba também, nesse nível, sabe? Tipo, ai meu Deus, é o fim do mundo, aconteceu não sei o que. Ai, não vou conseguir nunca mais fazer nada. Ai, não sei o que tem, blá 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 blá. Então, assim, depois de um tempo, eu aceitei que o Aaron é dramático assim mesmo. E que, tipo, muitas pessoas são assim também. E que, coitado, ele passou por um trauma muito grande. Então eu entendo o comportamento dele ser assim, sabe? Mas ainda assim ele é mal visto pela cidade. E passados esses 2 anos... Ah, é 18, agora eu lembrei. É quando ele fez 18 anos? Porque aí ele pôde morar sozinho. É, isso mesmo, é. Quando ele fez 18 anos, ele pôde morar sozinho. E aí ele voltou pra casa, onde inclusive rolou o assassinato do pai dele. E aí ele voltou pra escola, porque ele ainda estava na escola, né? Ele ficou, tipo, rolou um atraso aí da escola dele por conta disso. E aí ele volta a ter contato com várias pessoas que ele conhecia naquela época. E ele vira um grande baladeiro, uma pessoa que dá as festas na casa dele e tal. Só que ao mesmo tempo que ele faz tudo isso, ele não se relaciona emocionalmente com ninguém. Ele transa com várias meninas, ele pega muita gente, mas ele não sente emoção nenhuma, ele não sente nenhum... Não tem nenhum sentimento quando ele tá com essas pessoas, sabe? Aí, meus queridos, logicamente que vai aparecer uma menina que vai mudar tudo isso, que é a Feilen Ayumi, que é uma personagem que, assim, eu juro pra vocês que eu daria tudo pra ser amigo dela, sabe? Porque ela é muito dona de si, ela tem toda uma liberdade sexual, uma liberdade familiar ali, de poder conversar tudo com os pais dela, sabe? Por mais que ela guarde alguns segredos, ainda assim, é uma família muito saudável e isso é muito difícil de ter nos livros. Eu gostei muito que a Phlox conseguiu criar personagens tão diferentes, mas que ainda assim se complementassem tanto quanto a Feilen e o Aaron se complementam. E assim, o Aaron, ele não é exatamente uma pessoa 100% santa, tá? Ele faz algumas coisas ali que são um pouco fora da lei, mas não são, como que eu posso falar? Não são crimes que a gente vai estar julgando, entendeu? A gente tá assim pronto pra passar o pano pro Aaron, pro que ele quiser fazer. Não, tô brincando, não é assim também. A gente entende que todas essas pisadas na bola que ele dá são por conta desses transtornos que ele tem por ter passado por essas situações. E a Feilen é a única na cidade que consegue enxergar isso no Aaron. Ela é a única pessoa que tá disposta a ajudar ele, a tratar ele como se fosse uma pessoa normal, né? Porque de fato ele é uma pessoa normal. Ele só tem questões psicológicas que precisam ser tratadas. E aí boa parte do livro é essa dinâmica deles trocando farpas e tentando, de um lado, oferecer ajuda e de outro, decidir se aceita essa ajuda ou não, sabe? E eu acho que essa dinâmica conseguiu trazer muita profundidade pros personagens. E eu queria deixar claro e relembrar que eu estou falando de um livro de hot. Então tem várias cenas hot ao longo do livro, não, tipo, não é só uma cena muito grande no final, que é muito explícita e tal. Não, a gente tem várias ao longo do livro que fazem muito sentido com toda essa história que está sendo apresentada pra gente. Então não são cenas gratuitas, todas elas fazem sentido dentro da história, sabe? Eu achei muito incrível a construção. Não é assim, também não é uma história tão... Ai, meu Deus, não faço ideia do que vai acontecer a seguir. Chegou um determinado momento que eu já tinha certa ideia de como o livro ia terminar. E de fato ele terminou exatamente como eu imaginei que ele ia terminar, sabe? Você fala assim, eu acho que vai acontecer tal coisa no final. E muito provavelmente o livro vai acabar aqui. E sim, é exatamente o que acontece, tá? Não é inovador e revolucionário, mas é muito bom de acompanhar a vida desses personagens. E, tipo, eu fiquei apaixonado pelo Aaron, fiquei apaixonado pela Feilen. Eu queria muito saber o que eles iam fazer logo em seguida, de cada uma das coisas que eles fazem, de cada uma das decisões que eles tomam. E agora só me resta a ansiedade pelo próximo livro, né? Que é Cursed. E depois tem o Assassin. E a própria Phlox não sabe quantos livros vão ser. Ela acabou de fazer um story essa semana falando sobre isso. Então, pode ser que venha uma série enorme, como pode ser que venha, tipo, mais 1 ou 2 livros só e acabe. E outra coisa, esse livro, ele é muito fluido de ler. Eu tenho dificuldade de ler rápido, né? Como vocês já sabem, pra quem me acompanha. Eu não sou de ler tantos livros. Mas esse foi um livro que eu li muito, muito rápido mesmo. Se eu não me engano, eu li ele em 1, 2 semanas, somente dentro do metrô indo pro trabalho, sabe? Então, assim, na minha velocidade, isso é muito alto, tá? Porque, assim, metrô não é uma coisa tão tranquila de se ler. É de boa, porque eu passo muito tempo dentro do mesmo vagão, não preciso fazer tantas baldeações, mas, ainda assim, tem pessoas te distraindo ali, tem coisa acontecendo, e eu consegui me concentrar na história a ponto de, em determinado dia, eu deixar passar a estação que eu tinha que descer e depois ter que voltar de novo pra trocar de metrô. Ai, foi um rolê. Eu tava tão concentrado na história que eu não vi que eu perdi a estação. Ah, e isso que eu comentei de o livro terminar no melhor momento é uma coisa
coisa que a Flox, ela sabe que ela faz, e ela fez um reel esses dias falando sobre isso, que se fosse crime terminar o livro no melhor momento, ela com certeza seria presa. E sim, Dona Flox, você seria. E eu seria o primeiro a denunciar. E é isso, fica aí a minha indicação. Na verdade, várias indicações pra vocês. Hoje eu trouxe muitos livros bons. Eu acho que só A Mangueira do Bombeiro, que é muito ruim. E ainda assim eu recomendo que vocês leiam por diversão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, que é onde eu posto muito mais conteúdo do que aqui no YouTube, tá? Eu gosto sempre de reforçar que o YouTube é um lugar que eu venho pra falar quando eu tenho muitas coisas pra falar. Mas normalmente as minhas redes principais são o Instagram e talvez o TikTok ultimamente, mas é mais o Instagram, tá? Eu falo muito mais nos stories do que em qualquer outro lugar. Então não deixem de me seguir por lá e me aguardem por aqui por mais vídeos, tá? A gente se vê por aqui. Beijão, tchau!